Boa tarde, como que vocês estão? Sétimo ano, acredito que estejam bem. Hoje já é quinta-feira, já estamos no finalzinho de semana já, só temos amanhã, na sexta-feira, e mais um final de semana se aproxima. E mais uma vez estamos online, ok? Até não sabemos quando. Mas hoje nós vamos corrigir as atividades que nós explicamos para vocês da aula passada, que é tempos e modos verbais na construção de um período composto. Tempos e modos verbais na construção de um período composto, ou seja, os verbos que nós estudamos do modo indicativo, que são 6 tempos, os verbos do modo subjuntivo, 3 tempos, e os verbos do modo imperativo, que ali nós temos 2 tempos, né, que é o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, e também temos as formas nominais dos verbos infinitivo, gerúndio e particípio. Correto, gente? Opa. Eu vou já compartilhar com vocês. Está na página 32. Página 32 do... Peraí. Não, gente, não é página 32, não. Página 30... Página 30. Ok? Está na página 30, onde começam os exercícios ali. Isso mesmo, página 30. Já vou compartilhar com vocês o livro para nós começarmos a correção. Só um minutinho. Para isso, aqui nessa página. Deixa eu aumentar para nós conseguirmos enxergar. Isso. Ok? Para quem chegou agora, estou ali na página 30 do livro, correto? Vamos começar então a correção. Vou ler essa primeira parte aqui e essa parte de um texto que nós temos aqui. A internet tem tornado produções cinematográficas de todos os gêneros mais acessíveis e vem se consagrando como espaço para a exibição de filmes que não encontram lugar nas grandes empresas distribuidoras. Isso é possível por causa da popularização de plataformas de streaming, tecnologia de transmissão de conteúdo programado ou em tempo real pela internet. Além disso, é também pela internet que filmes, séries e até suas personagens têm sido cada vez mais lembrados em posts que trazem à tona reflexões sobre os mais diferentes assuntos do cotidiano. Nesta sessão, você vai analisar 2 posts para refletir sobre os modos e os tempos verbais na construção dos períodos compostos. Então, nós temos aqui esse primeiro, né, o filme, né, um filme Me Disse, o filme é de Harry Potter e a Ordem da Fênix, direção David, deixa eu ver como está escrito aqui. David Yates, não sei, ano de 2007. Então, ali nós temos, apesar de termos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Observem os tempos verbais aqui, termos, temos, tem. Algo pela qual vale a pena lutar. Analise o post e responda quem provavelmente é o locutor do texto impresso sobre as imagens, justificando a resposta, né? Provavelmente é uma fala do Harry Potter. Então, na primeira cena, ali Harry está com a cabeça virada, se vocês observarem aqui. Eu acho que é esse rapazinho que está aqui. Harry está com a cabeça virada para Rony e sua boca parece estar em movimento. Observem ali. Enquanto Rony e Hermione olham para ele, o que indica que estão conversando. Esse daqui e essa outra menina aqui. Eu não sei quem são essas personagens, mas eu acredito que sejam esses 2 que estão olhando para eles. Correto?
Só lembrando ali para vocês que eu não assisto Harry Potter, então fica difícil para eu explicar. E apenas assistir para explicar isso daqui eu não quis fazer. Ok, gente, vamos lá. Então ali, provavelmente é uma fala dele, né, do Harry Potter. Na primeira cena, Harry está com a cabeça virada para Rony. E a sua boca parece estar em movimento, enquanto Rony e Hermione olham para ele, o que indica que eles estão conversando aqui nessa cena. Correto? Agora sim, vamos para a parte de gramática. Para responder as questões de 2 a 6, releia a frase da primeira cena. Apesar de termos uma batalha pela frente, temos uma vida que Voldemort não tem. Aqui, quantas orações compõem o período transcrito? Para nós contarmos a quantidade de orações, nós temos que contar a quantidade de verbos, correto? Então, nós vamos contar quantos verbos tem, aí nós vamos saber a quantidade de orações. Temos aqui termos, temos, tem. 3 verbos, então nós temos 3 orações. Há 3 orações nesse período, pois é possível identificar nele 3 formas verbais. Termos, temos e tem. Correto? Certo, gente? Agora aqui na número 3, indique em que pessoa, primeira, segunda ou terceira, e número, plural ou singular, está cada verbo a seguir. Termos. Ter eu, teres tu, ter ele. Termos nós, terdes vós, terem eles. Primeira pessoa do plural. Correto? Termos nós. Infinitivo. Certo? Temos. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos. Primeira pessoa do plural. Correto? E aqui tem, sem o acento. Então, nós temos eu tenho, tu tens, ele tem. Se você continuar conjugando, nós temos, vós tendes, eles têm. O que diferencia singular do plural é que no plural ele recebe o acento circunflexo aqui. Correto? Então, aqui, termos, primeira pessoa do plural, termos nós, temos primeira pessoa do plural, nós temos, tem, terceira pessoa do singular, ele tem. Correto? Bem fácil, não é? Então, vamos lá, continuando aqui agora no exercício número 4. Na primeira oração do período... Olá, tudo bom? Estamos na página 31, ok? Página 31. Número 4. Na primeira oração do período foi usado o infinitivo pessoal, termos, e não o presente do modo indicativo, temos. Como ocorre na segunda oração. Por que isso acontece? Por que vocês acham que aconteceu isso? Ao invés de usar aqui o presente do modo indicativo, foi utilizado o infinitivo pessoal. Eu até mostrei para vocês que existe o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal é aquele que termina em R, né? Ar, ir, correto? Agora, o infinitivo pessoal, ele é conjugado da mesma forma que se conjuga o futuro do modo subjuntivo, correto? Então, ali, por que foi utilizado ali o infinitivo pessoal? A primeira oração está no passado e a segunda no presente, será isso? A primeira oração está no passado e a segunda no presente. A expressão apesar de exige o uso do infinitivo. Então, se você observar aqui, ó, apesar de termos, correto? Então, essa expressão, ela pede ali um verbo no modo infinitivo, correto? O infinitivo foi usado por ser uma forma verbal mais sofisticada que o presente do indicativo. Não, gente, não é uma forma mais sofisticada. O infinitivo foi usado porque é a forma mais adequada para iniciar um período. Também não. Então, a expressão ali, apesar de, exige que esse verbo ele esteja no infinitivo, correto? Só vou falar para vocês, minha internet está um pouquinho instável hoje, tá? Não sei se... Acredito que dê certo, ela apareceu aqui para mim agora, que ela está
instável. Mas vamos lá. Número 5. Em relação à expressão apesar de, responda ao que se pede. Qual é o sentido transmitido por essa expressão, apesar de? Por que foi utilizado apesar de? Essa expressão, apesar de, ela inicia uma oração que transmite uma ideia contraditória, ela traz uma ideia contrária ao fato que foi expresso na oração que a sucede, na segunda oração, mas ela é incapaz de alterar esse fato, certo? Ela apenas está mostrando uma contrariedade em relação àquilo que vai ser dito depois, certo, gente? Então, aqui temos a resposta, né? A expressão apesar de inicia uma oração que transmite uma ideia contraditória ao fato expresso na oração que a sucede, mas que é incapaz de alterar esse fato ali. Agora, aqui na letra B, na lacuna, nesse espaço aqui, reescreva a primeira oração do período, substituindo apesar de por uma expressão que garanta o mesmo sentido e fazendo as alterações necessárias para manter a coerência e a coesão do período. Então, por qual expressão vocês poderiam estar utilizando? Tirando aqui o apesar de, que traga a mesma ideia contraditória, né, que garanta o mesmo significado e que ela não traz, né, alteração nenhuma para a oração. São algumas conjunções coordenativas que nós podemos estar utilizando na uma conjunção adversativa, né? Deixa eu lembrar aqui, gente. Meu Deus do céu. Contudo, nós podemos estar utilizando, né? Contudo, deixa eu voltar ali na oração. Contudo, temos uma batalha pela frente. Temos uma coisa que Voldemort não tem, certo? Posso estar utilizando contudo, é uma conjunção que traz a ideia de contrariedade, de adversidade, algo contrário àquilo que foi dito, que vai ser dito depois, certo? Agora, aqui na número 6, para a reescrita feita no item anterior, posso utilizar também, gente, só lembrando ali, a conjunção embora. Embora também pode ser utilizado, uma conjunção concessiva. Pode ser utilizado ainda que também, tá? Eu acho que só são essas conjunções que eu comecei a lembrar agora, por isso que eu voltei a falar dela, certo? Ok? Então, posso utilizar embora e posso utilizar também ainda que. Na número 6, para a reescrita feita na atividade do item anterior, que tempo e modo verbais você precisou utilizar? Seria possível usar outra forma verbal nesse processo? Então, ali, para não modificar o contexto em si, o conteúdo da frase, né? Ao fazer a reescrita, foi necessário utilizar presente do modo subjuntivo, né? Então, se você colocasse assim, embora, deixa eu voltar ali para a oração, embora temos, aqui está, apesar de termos, ali está falando, nós temos que utilizar o presente do modo subjuntivo, que eu tenha que tu tenha, embora tenha uma batalha pela frente, é necessário que mudamos aqui a forma verbal termos, né, que está no infinitivo pessoal, e passarmos para o presente do modo subjuntivo. Embora tenha uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Para manter a coerência com as outras orações do período, não é possível usar passado ou futuro ali nessas orações. Correto, gente? Embora tenhamos, sim, pode ser. Uhum. Certo? Eu me expressei a forma verbal errada. O tempo verbal. Ok, gente, agora vamos ali para a próxima página, 32.
32 ali no exercício número 7. Então, para vocês observarem aqui, leiam essas orações e vocês vão dizer qual delas as formas verbais estão corretas, estão adequados de acordo com a linguagem culta da língua portuguesa. Então, ali, para conferir como a articulação entre as orações é essencial na construção do período, vamos ver ali. Assinale o item assinale o item que apresenta a relação adequada entre as orações. Observem aqui, embora tenhamos uma batalha pela frente, né? Aquilo que nós vimos ali no exercício anterior. Voldemort não poderia, eu poderia, tu poderias, ele poderia. Futuro, eu posso estar utilizando aqui o presente e depois o futuro. Aqui não dá para nós utilizarmos esse tempo verbal. Agora aqui, embora tivéssemos uma batalha pela frente, aqui já foi usado o pretérito imperfeito. Embora tivéssemos uma batalha pela frente, Voldemort não poderia vencer essa força. Aqui no caso, nós podemos utilizar sim o futuro do pretérito nessa questão. Utiliza aqui o pretérito imperfeito e aqui o futuro do pretérito, de acordo com essas regrinhas que nós temos aqui, certo? De acordo com essas regras que nós temos aqui, ó. Pretérito, cadê? Do subjuntivo, futuro do presente, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo. Aí eu posso estar utilizando, correto? Agora, olhem essa outra. Aqui está pretérito imperfeito do subjuntivo. Voldemort não pode vencer. Eu posso, tu podes, ele pode, né? Aqui no presente, então não tem como nós utilizarmos. De acordo com as regras aqui, não se pode utilizar. Embora temos presente, indicativo, Voldemort não pôde. Eu pude, tu pudeste, ele pôde. Pretérito perfeito. Então, aqui, de acordo com a regra, também não. Com essas regrinhas que nós temos aqui, os tempos verbais que podem ser utilizados são aqui da número 2. Tivéssemos, pretérito perfeito, do modo pretérito imperfeito do modo subjuntivo, e aqui na frente, poderia, futuro do pretérito, que está nessa regra aqui, pretérito imperfeito e futuro do pretérito. Correto? A número 2, então, a resposta correta ali. Continuando. Letra B. O que há de inadequado nos itens que você não assinalou anteriormente? Na 1, na 3 e na 4, o tempo expresso na primeira oração, ele está em desacordo com o tempo expresso na segunda oração, de acordo com as regras que nós temos aqui. Então, se você observar, sempre que vocês forem utilizar tempos compostos, né, o período composto, vocês vão observar aqui a relação entre os tempos e os modos verbais. Qual tempo verbal e modo verbal eu posso estar utilizando num período composto, correto? Então, esses daqui são, de acordo com essas regrinhas, são os tempos e modos verbais que podem se juntar dentro de um período composto, tá, gente? Então, vocês lembrem sempre de estar revendo essa regra, né? Se você utilizar presente do indicativo aqui no início, no segundo você tem que usar presente do subjuntivo, ok? Se você utilizar pretérito perfeito do modo indicativo na primeira oração, na segunda oração, pretérito imperfeito do subjuntivo. E assim vai ali a regrinha, correto? Então, a essa resposta, né, o tempo na 1, 3 e na 4, o tempo expresso na primeira oração, ele está em desacordo com aquele tempo expresso na segunda oração, correto? A número 8, preencha as lacunas a seguir com a forma adequada do verbo indicado entre parênteses. Espero que você, eu espero, tu esperas, ele espera, que eu ajude, que tu ajudes, que ele ajude. Então, aqui, presente do indicativo, presente do subjuntivo. Primeira regra que nós temos aqui, ok? Espero que você ajude seu amigo quando ele precisar. Apesar que, quando você observa
o contexto em si, você vai saber como completar a segunda oração. Mesmo que talvez você não lembre dos tempos e dos modos verbais, mas dentro do contexto você consegue elaborar, você consegue imaginar qual seja esse tempo e esse modo verbal que você precisa utilizar, correto? Agora aqui, queria, eu queria, tu querias, né? Pretérito imperfeito. Que tu cuidasses, ou podemos utilizar uma locução verbal, que tu tivesses cuidado. O verbo auxiliar, ele vai conjugado no tempo e no modo verbal correto, e o outro vai ser usado numa das formas nominais. Então, é esse daqui que vai sofrer a flexão. Então, tanto você pode utilizar queria que tu cuidasses de teu amigo, ou queria que tu tivesses cuidado de teu amigo, correto? A letra C. Ficarei contente se ele limpar o próprio quarto hoje. Ficarei, futuro do presente. Então, você vai olhar ali na regra. Qual verbo eu posso estar utilizando junto com o futuro do presente? Então, aqui, se ele limpar futuro, se eu estou usando o futuro do presente, aqui eu vou usar o futuro do subjuntivo. Aqui o indicativo é aqui subjuntivo, ok? Ficarei contente se ele limpar o próprio quarto hoje. Agora, esse outro, se nós tivéssemos, olha aqui o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, né, acompanhado de uma locução verbal. O primeiro verbo está conjugado e o outro numa das formas nominais. Se nós tivéssemos avisado ao nosso amigo, ele conseguiria. Eu conseguiria, tu conseguirias, futuro do pretérito. Correto? Conseguiria ter chegado. E se você observar aqui, nós temos uma locução verbal com 3 verbos juntos. Conseguiria ter chegado a tempo no jogo. Ok? E aqui na última, quando todos o incentivarem, quando eu incentivar, quando tu incentivares, futuro, né, do subjuntivo, ele ficará mais confiante, futuro do presente do indicativo. Eu ficarei, tu ficarás, ele ficará mais confiante. Aí você vai observar aqui esses verbos da primeira oração, juntamente com os verbos que você completou aqui, que nós temos aqui completados, vocês vão observar se eles seguem essa regra aqui, ok? Vamos lá, então. Exercício número 9. Em uma rede social, a página Um Filme Me Disse publicou o post a seguir, no qual o autor protagonista de Extraordinário fala sobre a gentileza. Vamos ler o texto. A mensagem de Jacob Tremblay, Extraordinário, quarto de Jack, sobre gentileza. Primeiro passo, seja gentil. Segundo passo, continue sendo gentil. Terceiro passo, mesmo que seja difícil e algumas pessoas possam ser malvadas, seja ainda mais gentil. Seja, sendo, continue sendo e seja. O que justifica o uso do modo imperativo em todos os quadrinhos na segunda coluna? Por que foi usado o imperativo aqui nessa segunda coluna? Expressar um conselho que talvez o menininho aqui esteja querendo dar, certo? Ele não está dando uma ordem, mas ele está dando aqui um conselho, né? Está falando sobre gentileza, então ali, seja gentil, é um conselho que ele dá a cada um de nós, correto? Continue sendo gentil, olha aqui o verbo novamente no imperativo. Seja ainda mais gentil, novamente verbo no modo imperativo. Ok? Então, o modo imperativo é usado para expressar o conselho dado pelo autor. Agora sim, vamos para a página 34. Letra B. Seria adequado usar as formas verbais e podem, presente do indicativo, em substituição às formas destacadas no trecho a seguir? Vamos observar aqui. Se você colocar, aqui nós temos, mesmo que seja difícil e algumas pessoas possam ser malvadas,
seja ainda mais gentil. Substituindo seja por é e possam por podem. Olhem como que vai ficar a frase. Mesmo que é difícil e algumas pessoas podem ser malvadas, seja ainda mais gentil. Não sou estranho, gente, quando você diz assim, mesmo que é difícil, nós vamos dizer mesmo que seja difícil. Né? Então, não seria adequado estarmos substituindo essas duas formas verbais por essas que já temos aqui, correto? É e podem, pois a locução conjuntiva que nós temos ali, mesmo que seja difícil, ela expressa uma possibilidade, mesmo que, aquele exemplo que nós vimos na oração do exercício anterior. Então, ali, exige essas expressões, né, que estão indicando ali uma possibilidade, elas exigem que os verbos estejam no modo subjuntivo, correto? Então, essa expressão aqui, mesmo que seja, olhem aqui, se você observar, quando nós conjugamos o modo subjuntivo no presente, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, sempre utilizamos com o que, correto? Então, por isso aqui, ó, mesmo que seja. Então, eu sei que eu preciso utilizar aqui o verbo no modo subjuntivo, certo? Agora vamos lá na número 10. Analise os períodos da primeira coluna da tabela a seguir, depois preencha a segunda e a terceira colunas de acordo com as instruções. Primeiro, na segunda coluna, anote se a relação tempo e modo dos verbos estiver correta e se a relação estiver incorreta. Lembrando que para vocês fazerem isso daqui, observem as regrinhas lá atrás. E outra coisa que eu gostaria que vocês tivessem sempre em mãos, quando vocês estiverem estudando esse conteúdo aqui, os tempos e os modos verbais. Se vocês não têm, eu posso enviar para vocês depois, vocês me falam no finalzinho da aula, tá? Que ali eu envio depois os tempos verbais, tempos e modos verbais, no modo indicativo, subjuntivo, imperativo e formas nominais. Ou se vocês tiverem com as apostilas dos bimestres anteriores, ali vocês têm também as conjugações dos verbos nos capítulos que nós já estudamos, ok? Na terceira coluna, reescreva os períodos que você classificou como incorretos, corrigindo a relação tempo e modo dos verbos. Então, vamos observar aqui a primeira. É possível que eu termino. Observem aqui, que eu termino. É possível. A mesma oração é semelhante a essa primeira aqui, ó, mesmo que. Então, aqui nós temos é possível, está indicando uma possibilidade. Então, eu preciso utilizar esse verbo aqui no presente do modo subjuntivo. Então, o correto seria: é possível que eu termine a leitura do livro amanhã. Correto? Aqui já está a correção feita. Está incorreto, né? Se ou I, aqui você coloca aí. É possível que eu termine a leitura do livro amanhã. Aqui na segunda, tenho certeza de que você goste de seriados. Que eu goste, que tu gostes, que ele goste. Gosta tu, goste você, não é modo imperativo. Mas o que nós temos que observar aqui é que ao invés de goste, que você gosta, é que você gosta, né? Apenas uma letrinha está modificando ali, muda completamente a forma como foi conjugado o verbo. Então, nós temos que observar isso dali. Gosta tu, gosta tu, gosta você. Certo? Então, aqui o correto é gosta. Aqui, se puder, telefonarei para você mais tarde. Aqui está correto, né? Se puder. Observem que aqui eu tenho o se e o puder que está no futuro do modo subjuntivo. Telefonarei, futuro do presente do modo indicativo. De acordo com a regra, está correto, certo? Se tivesse mais tempo, aqui eu tenho pretérito imperfeito do subjuntivo. Vou assistir a mais filmes? Vou assistir?
Não, se eu tivesse mais tempo, eu assistiria. Aqui eu utilizo o futuro do pretérito, correto? Então, se tivesse, observe presente do pretérito imperfeito do modo subjuntivo, aqui eu preciso colocar futuro do pretérito do modo indicativo. Então, a forma correta de se falar é essa: se tivesse mais tempo, assistiria a mais filmes. Certo, gente? Eu sei que não vai dar tempo de nós corrigirmos toda essa parte, que são bastantes exercícios, e eu vou deixar o recapitulando aqui, que são 6 exercícios para nós corrigirmos na próxima aula. Exatamente. O tempo é curto, né? E a gente tem que caminhar um pouquinho. Mas não tem problema, nós revemos esses exercícios, nós corrigimos depois na próxima aula, e daí eu mostro para vocês os tempos, né, e os modos verbais novamente, para vocês lembrarem. E ali eu vou liberar para vocês esses conjugações desses verbos, correto, gente? Eu vou deixar esse tempo agora, vou liberar o microfone para vocês, se quiserem perguntar alguma coisa, estejam à vontade agora, ok? Nossa aula está terminando. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!